Tábua de Esmeralda é uma coleção de altos ensinamentos de Thoth. A importância é que nunca envelhece, porque, toda vez que você lê e relê ou ouve, você sempre ativa e encontra uma mensagem diferente e um significado mais profundo nas palavras dessas tábuas. A luz, a sabedoria de Thoth é incomparável com quaisquer escritos. Ele deixou um total de 15 tábuas diferentes. Vamos fazer 15 vídeos, para você digerir um de cada vez para ver a magnificência desse ser, que viveu em Atlantis e tem tanto a nos ensinar até hoje. Gostaria que vocês colocassem seus pensamentos e opiniões e sentimentos sobre a mensagem da tábua nos comentários abaixo para que assim possamos nos esclarecer. Eu também li outras informações da Ordem dos Magos. Algumas informações daquele grupo falando sobre Thoth, os Atlantes e os egípcios e vamos conhecer e estudar juntos a sabedoria e os conhecimentos antigos. Encontrei informações sobre essas tábuas especificamente através de outros documentos, e se você estiver interessado, fornecerei esses recursos, assim poderemos descobrir e explorar juntos esses documentos, para assim crescermos juntos. Vamos então começar com o prefácio e então vamos para a primeira tábua, a história de Thoth, o rei sacerdote Atlante. Prefácio. O segredo dos segredos, a história das tábuas traduzidas nas páginas seguintes é estranha e vai além do que os cientistas modernos acreditam. A antiguidade delas é fenomenal, datando de uns 36 mil anos antes de Cristo. O escritor é Thoth, um rei sacerdote atlante que fundou uma colônia no Antigo Egito, depois da submersão no mar de seu país natal. Ele foi o construtor da Grande Pirâmide de Giza, ou Gizé, erroneamente atribuída a Quéops. Incorporou nela o seu conhecimento da sabedoria antiga e também, com certeza, registros secretos e instrumentos da antiga Atlântida. Durante uns 16 mil anos ele regeu a antiga raça do Egito, de aproximadamente 52 mil a 36 mil anos antes de Cristo. Naquele momento, as raças bárbaras antigas, entre as quais ele e seus seguidores haviam se estabelecido, haviam sido elevadas a um alto grau de civilização. Thoth era um imortal, quer dizer, ele tinha vencido a morte, passando somente quando queria, e mesmo assim, não pela morte. Sua vasta sabedoria fez dele um governante sobre várias colônias de Atlantes, incluindo as da América Central e do Sul. Quando chegou o tempo dele deixar o Egito, ele erigiu a grande pirâmide na entrada para as grandes galerias de Amente, colocou nelas seus registros, e designou guardas para seus segredos dentre as mais altas pessoas. Em tempos posteriores, os descendentes destes guardas se tornaram os sacerdotes da pirâmide, os quais divinizaram Thoth como o deus da sabedoria, o civilizador, daqueles que, na idade da escuridão, seguiram seus passos. Na lenda, as galerias, ou câmaras, de Amente se tornaram um submundo, as galerias dos deuses, onde a alma passava pelo julgamento depois da morte. Durante eras posteriores, o ego de Thoth passou para os corpos de homens da maneira descrita nas tábuas. Como tal, ele encarnou 3 vezes, sendo em sua última existência conhecido como Hermes Trismegisto, o nascido 3 vezes. Nesta encarnação, ele deixou escritos conhecidos pelos ocultistas modernos como a Tábua das Esmeraldas, uma exposição antiga e mais remota dos mistérios antigos. As tábuas traduzidas neste trabalho são as 10 que permaneceram na Grande Pirâmide sob a custódia dos sacerdotes das pirâmides. As 10 estão divididas em 13 partes por força de conveniência. As 2 últimas são de tão grande e longo alcance em sua importância que no momento, era proibido editá-las no mundo todo. Porém, nesses conteúdos estão segredos que se provaram de valor inestimável ao estudante sério. Deveriam ser lidos, não uma vez, mas uma centena de vezes para que então pudesse ser revelado o verdadeiro significado. Uma leitura casual dará vislumbres da beleza, mas o estudo mais intensivo abrirá avenidas da sabedoria ao investigador. Mas agora, uma palavra de como estes segredos poderosos vieram a ser revelados ao homem moderno, depois de estar por tanto tempo escondidos. Uns 1300 anos antes de Cristo, o Egito, o antigo Quem, estava em tumulto e muitas delegações de sacerdotes foram mandadas a outras partes do mundo. Entre estes estavam alguns dos sacerdotes da pirâmide que levaram com eles as tábuas de esmeralda como um talismã, com o qual poderiam exercitar a autoridade sobre a gama de sacerdotes menos avançados de raças descendentes de outras colônias de Atlantes. As tábuas eram compreendidas a partir da lenda de dar ao portador a autoridade de Thoth.
O grupo particular de sacerdotes, levando as tábuas, emigrou para a América do Sul e América do Norte, onde encontrou uma raça florescendo, os maias, que relativamente se lembravam da sabedoria antiga. Entre estes os sacerdotes se estabeleceram e permaneceram. No século X os maias tinham povoado completamente Yucatán, no México. E as tábuas foram colocadas sob o altar de um dos grandes templos do Deus Sol. Após a conquista dos maias pelos espanhóis, as cidades foram abandonadas e os tesouros dos templos esquecidos. Deveria ser entendido que a grande pirâmide do Egito fora e ainda continua sendo um templo de iniciação nos mistérios. Jesus, Salomão, Apolônio e outros foram iniciados lá. O escritor, que tem uma conexão com a grande fraternidade branca que também trabalha através do sacerdócio da pirâmide, foi instruído a recuperar e devolver a grande pirâmide e as antigas tábuas. Isto aconteceu depois de aventuras que não precisam ser detalhadas aqui. Antes de devolvê-las, foi-lhe dada permissão para traduzir e reter uma cópia da sabedoria gravada nas tábuas. Terminou-se em 1925 e só agora foi concedida permissão para ser publicada uma parte. É esperado que muitos as ridicularizem. No entanto, o verdadeiro estudante lerá entre as linhas e ganhará sabedoria. Se a luz está em você, a luz que está gravada nestas tábuas responderá. Agora, uma palavra sobre o aspecto material das tábuas. Elas consistem de 12 tábuas de esmeralda verde, formadas de uma substância criada por transmutação alquímica. São imperecíveis, resistentes a todos os elementos e substâncias. Com efeito, a estrutura atômica e celular é fixa, nenhuma mudança jamais acontece. A esse respeito, elas violam a lei material de ionização. Sobre elas estão gravadas caracteres na antiga língua atlante, caracteres que respondem às ondas de pensamento sintonizado, lançando a vibração mental associada na mente do leitor. As tábuas são placas de metais adornadas com esmeraldas, estão afixadas juntas com ligas de anéis em dourado negro suspensas a partir de uma barra do mesmo material. Seria o bastante para a aparência material. A sabedoria contida nelas é a fundação dos antigos mistérios. E para quem as ler com os olhos da mente abertos, sua sabedoria será aumentada uma centena de vezes. Leia. Acredite ou não, mas leia. E a vibração encontrada nelas despertará uma resposta em sua alma. Nas páginas seguintes, revelarei alguns dos mistérios que até aqui foram tocados somente levemente, quer por eu mesmo ou por outros mestres ou pesquisadores da verdade. A busca do homem para entender as leis que regulam sua vida tem sido interminável, e, no entanto, bem além do véu que protege os planos superiores da visão material do homem, a verdade continua existindo, pronta para ser assimilada pelos que alargam sua visão, se introvertendo, não se exteriorizando, na sua busca. No silêncio dos sentidos materiais jaz a chave para o descerramento da sabedoria. Os que falam não sabem, os que sabem não falam. O conhecimento superior é indescritível, porque existe como uma entidade. Transcende todas as palavras materiais ou símbolos. Todos os símbolos são senão chaves para portas que conduzem a verdades, e muitas vezes não é aberta a porta porque a chave parece tão grande que as coisas que estão além dela não são visíveis. Se pudéssemos entender que todas as chaves, todos os símbolos materiais são manifestações, são senão extensões de uma grande lei e verdade, começaremos a desenvolver a visão que nos permitirá penetrar além do véu. Todas as coisas em todos os universos movem de acordo com uma lei, e a lei que regula o movimento dos planetas não é mais imutável que a lei que regula as expressões materiais do homem. Uma das maiores de todas as leis cósmicas é aquela que é responsável pela formação do homem como um ser material. O grande mérito das escolas de mistérios de todas as épocas tem sido revelar os funcionamentos da lei que conecta o homem material e o espiritual. O vínculo conectante entre o homem material e o homem espiritual é o homem intelectual, pois a mente participa de ambas as qualidades, materiais e imateriais. O aspirante ao conhecimento superior precisa desenvolver o lado intelectual de sua natureza e assim fortalece sua vontade, que é capaz de concentrar todos os poderes de seu ser no e sobre os planos do desejo. A grande busca pela luz, vida e amor começa somente no plano material levado ao seu extremo. Sua meta final é a unidade completa com a consciência universal. A fundação no material é o primeiro passo, então vem a meta mais alta de consecução espiritual. Nas páginas seguintes darei uma interpretação das tábuas das esmeraldas e seu segredo, os significados ocultos e esotéricos.
Selados nas palavras de Todd, estão muitos significados que não aparecem na superfície. A luz de conhecimento que as tábuas portam, abrirá muitos campos novos para o pensamento. Leia e seja sábio. Que a luz de sua própria consciência desperte o profundo entendimento inerte que é uma qualidade inerente da alma.